Olá, meus amigos. Vamos dar sequência aí à nossa série de vídeos relacionado a direito penal. Razão deste momento que estamos passando do coronavírus, fui obrigado a gravar minhas aulas para a faculdade que leciono. E acabou que eu já fiz esse canal do YouTube e fica disponibilizado para todos os meus alunos, seja de concurso e os que gostam aí do direito penal e gostam de acompanhar. Bacana? Bom, hoje vamos falar de crimes em espécie. Legal? Na sequência dos nossos vídeos, para a nossa turma de Direito Penal 3, tratamos na aula passada do crime de infanticídio. Então já vimos tudo de homicídio, participação em suicídio, conforme a alteração que tivemos aí esse ano, e vimos o infanticídio. Vamos passar agora para o crime de aborto. Bacana? Olha só, o aborto, abre o seu Código Penal, ele está disposto nos artigos 124, 5, 6, 7 e 8. Legal? O artigo 124 é um crime que é somente da mulher. Então, quando a gente está falando de uma mulher que praticou o crime de aborto, ela sempre vai responder pelo 124. Bacana? Então, o artigo 124 é um crime de mão própria ou atuação pessoal. Em prova, às vezes cai dizendo que é um crime próprio, errado. Qual a diferença entre crime próprio e crime de mão própria? O crime próprio especial é aquele crime que exige uma qualidade especial para ser praticado. Ou seja, somente algumas pessoas podem praticar. Por exemplo, o infanticídio. O infanticídio somente pode ser praticado pela mãe, sob influência do estado puerperal. Bom, o crime de peculato, artigo 312, apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público articulado que tenha a posse do carro ou desejar em proveito próprio alheio, é um crime também próprio ou especial. E o crime de mão própria, atuação pessoal? O crime de mão própria, atuação pessoal é aquele que somente o autor vai poder praticar pessoalmente. Não tem como ele se valer de um terceiro. Então ele não pode se valer de um longa-manos, autoria mediata para a prática do crime, diferentemente dos crimes próprios ou especiais. Esse sim eu posso me valer de um terceiro. Imaginemos o meu irmão, delegado de polícia aqui em Brasília, e ele adjunto atualmente na 11ª DP lá no Núcleo Bandeirante. Ele diz assim para mim: Bruno, busca lá o meu computador que eu vou ter que relatar uns inquéritos aqui em casa, negócio do coronavírus, eu não estou podendo ir para a delegacia. Você pega para mim lá o computador, já deixei avisado que você vai lá. Vou lá, pego, e ele vende o computador. Ele se valeu de um terceiro, no estado de inconsciência, não sabia que eu estava praticando uma conduta criminosa. Então o crime de peculato recentemente caiu em prova dizendo que não cabia autoria imediata. Mentira, errado, falso. Por quê? Porque é possível. Acabei de te dar um exemplo. Agora, no crime de mão própria, atuação pessoal, não tem como. Porque esse crime não admite coautoria, mas admite participação. Professor, não entendi porra nenhuma que você falou. Vamos aos exemplos. Se liga, olha só. Imaginemos que uma mulher grávida, né? Ela insatisfeita com sua gestação, liga pro namorado, né? Que é um técnico em enfermagem, e aí ela diz assim: olha, eu não quero ter esse bebê, então eu quero que você tire esse bebê. Aí ele vai lá e pratica manobras abortivas e consegue praticar o aborto. Bacana. Vamos enquadrar esses dois. Bom, a mulher, eu já disse a vocês, vai responder pelo 124, que é praticar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Salvo engano, detenção de 1 a 3 anos. Tô sem o código aqui. Olha aí no seu código. Bacana. E o cara que está praticando o aborto nela também vai responder pelo artigo 124? A regra do nosso Código Penal, artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas é combinado na medida de sua culpabilidade, teoria monista ou unitária igualitária. Então o crime para todos, Nelson Hungria, doutrinador clássico, juntos no crime, juntos na pena, doutor. Mas aqui estamos falando de uma exceção. Então o crime de aborto é uma exceção à teoria monista.
Por quê? Porque nesse exemplo que eu lhe dei, ela vai responder pelo 124 e ele, que praticou o aborto, pelo 126, que é o aborto provocado por terceiro, com consentimento da gestante, salvo engano, reclusão de 1 a 4, salvo engano, vem aí no código. Então, senhores, temos um fato, o aborto, mas aqui nós temos dois crimes, dois tipos penais sendo aplicados, o 124 para ela e o 126 para ele. Por quê? Porque o 124 não admite coautoria, mas admite participação. Olha o outro exemplo que eu vou te dar. A mulher grávida, insatisfeita com a sua gestação, liga para o namorado e diz assim: eu quero que você compre aquele remédio, um Citotec, que eu vou tomar. Ele compra o remédio e dá para ela. Quem praticou o aborto? Foi ela, não foi ele. Ela praticou o aborto com a ajuda dele. Então, neste caso, ela responde pelo 124 e ele também, porque ele é partícipe do crime dela. Então, entendam, o artigo 124, praticar aborto em si mesmo, consentir que outrem lhe provoque, é um crime de mão própria, atuação pessoal. Portanto, não admite coautoria, mas admite participação. Então, se alguém pratica o aborto na mulher, ela responde pelo 124 e ele pelo 126, que é aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. Agora, se ela pratica o aborto e ele deu o remedinho para ela, aí ela vai responder pelo 124, que ela vai sempre responder pelo 124. E ele vai ser partícipe do crime dela. Uma questão de prova muito interessante. Me recordo, grande professora Deus Dedi, Deus Dedi, amo de paixão, fui aluno dela, respeito, né, admiração ao extremo, grande professora Deus Dedi. Eu lembro como se fosse hoje, prova de escrivão da Polícia Civil aí do DF, em que ela exerceu o cargo, até recentemente, né, e aposentou. Caiu uma questão dizendo que uma mulher procurou um namorado que era técnico de enfermagem e praticou o aborto nela. Bacana. Foram descobertos, estavam respondendo, e aí, meses depois, durante o processo, veio uma lei dizendo que praticar aborto em si mesmo, consentir que outra lhe provoque, não é mais crime. Então ocorreu o abolício crimes para o artigo 124. Os dois serão beneficiados? A resposta pode ser negativa. Por quê? Porque o que deixou de ser crime foi o 124 e ele responde pelo 126. Então somente ela será beneficiada. Legal? Bacana? Estou sendo claro, senhores. Então o artigo 124 do Código Penal é um crime de mão própria ou atuação pessoal. Não admite coautoria, mas admite participação. Legal? O crime de aborto é um crime material. Aliás, o único crime que é doloso contra a vida, que vai ser classificado como formal, é o crime de participação em suicídio, que hoje prevê uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos quando você induziu ou instigar alguém a suicidar, sua automutilação, prestar auxílio material para que o faça. Então, só de você induzir, ainda que a vítima nem tente, então não resulte em nada, você vai responder pelo crime, porque tá lá a conduta e tem a pena. Antigamente é um crime condicionado ao resultado. Só haveria punição se a tentativa resultasse lesão corporal de natureza grave. Hoje não mais. Bacana? Portanto, um crime formal. A pessoa até tem que tentar se matar, mas vai ter que, mas ainda que não sofra nada ou sofra lesão leve, a pena é de detenção, acho que é reclusão que tá lá, tá? Acho que é reclusão de 6 meses a 2 anos, reclusão de 6 meses a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Bom, continuando. Senhores, é perfeitamente possível a tentativa nesse crime? Perfeitamente possível. Por que perfeitamente possível? Porque é um crime material, então ela tentou, praticou as manobras abortivas, não conseguiu, o bebê nasceu com vida. Tentativa de aborto, doutor. Beleza? Bom, anunciar métodos abortivos, mera contravenção penal. Continuando. Bom, ainda então, sobre o crime de aborto. Tem alguns detalhes aqui que estão em volta aí do crime de aborto, que seria mais ou menos o seguinte. Imaginemos que a mulher pratica o aborto, ou que um terceiro pratique nela com consentimento, não importa, tá? Então a mulher praticou o aborto e o bebê nasceu com vida, mas teve uma lesão corporal de natureza gravíssima. O bebê nasceu cego dos 2 olhos.
Então ele ficou cego. Né? Artigo 129, parágrafo 2º, perda ou inutilização do mesmo sentido ou função. Ela vai responder por tentativa de aborto e mais a lesão corporal? Sim ou não? É uma primeira questão. E a segunda? A mulher praticou o aborto, ou o terceiro praticou com o consentimento dela, e o bebê nasceu com vida e morreu dias depois. Então aqui não foi eliminação da vida intrauterina, a vida que o bebê nasceu com vida, então a morte ocorreu com a vida extrauterina. Vai responder por aborto consumado ou tentativa de aborto. E aí, senhores, vai responder, então vamos de trás para frente, vai responder por aborto consumado, ainda que o bebê morra fora da barriga. Os atos foram praticados quando a vida era intrauterina. Bacana? Então vou responder por aborto consumado. Agora, no exemplo anterior, esse resultado, que foi a lesão corporal grave, vai ser analisado no momento da aplicação da pena, como consequências do crime. Artigo 59 do Código Penal, da aplicação da pena. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecer conceito suficiente necessário para a preparação e prevenção do crime, o quantum da pena. Então, na primeira fase da dosimetria da pena, será analisado aí as consequências do crime, que é quando o bebê nasce com vida, mas sofre alguma lesão. Então, não faz com que ele responda por lesão corporal de natureza grave. Responde por aborto consumado, aborto tentado, né, nasceu com vida. E as consequências dessa conduta serão analisadas na primeira fase da dosimetria da pena. Tô sendo claro? Beleza? Legal? Bom, o indivíduo que dá um tiro numa mulher sabendo que ela está grávida, primeiro, se for questão aí que se relaciona ao feminicídio, beleza, vai responder por feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, bacana? Só que, quando ele sabe que a mulher está grávida, ele vai ter um aumento de pena de 1/3 à metade. Então ele vai responder por feminicídio, pena 12 a 30, mais um aumento de pena de 1/3 à metade, porque ela estava gestante ou até os 3 meses após, né? E ainda vai responder pelo crime de aborto, assim foi o entendimento do STJ, porque estamos falando de 2 sujeitos passivos aqui, né, no crime de aborto, que é tanto a mulher quanto o bebê. Legal? Bacana? Bom, para você separar essa conduta do indivíduo, quando ele vai ser considerado partícipe do crime dela, ou quando ele vai responder pelo 126, um detalhe é imprescindível. Para responder pelo 125, que é aborto praticado por terceiro, sem o consentimento da gestante, salvo engano, reclusão de 3 a 10, salvo engano, estou sem o código aqui, já falei. E o 126, é imprescindível que o agente pratique manobras abortivas, porque senão ele é partícipe do crime dela. Legal? Bacana? Vamos seguir? Então vamos seguir. Artigo 126, parágrafo único, diz o seguinte: o agente vai responder conforme as penas do artigo anterior, ou seja, pelo 126, que a pena é muito pior, que é reclusão de 3 a 10, salvo engano. Então, senhores, o 126, parágrafo único, traz aqui hipótese que, apesar de ter o consentimento, vai responder pelo crime sem o consentimento. Primeiro caso, quando a vítima é menor de 14 anos. Quando ela é menor de 14 anos ou não é maior de 14 anos, você tem aí um consentimento que é nulo. Bacana? O menor de 14 anos não pode consentir em relação sexual, estupro de vulnerável. O menor de 14 anos não pode consentir a própria vida. Se você induziu a chegar menor de 14 anos a se matar, vai responder por homicídio. E também não pode consentir a vida que está dentro dela. Então, se você praticar um aborto uma menor de 14 anos, ainda que ela consinta, você responde pelas penas do seu consentimento. Bacana? Quando ela é alienada ou débil mental, bacana? Alienada ou débil mental, também vai responder pelas penas do seu consentimento. Ou quando esse consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, fraude é enganar. De algum modo você enganou, vai responder pelas penas do seu consentimento. E violência, grave ameaça, violência real, grave ameaça, aponta a arma para ele e fala: tira esse bebê agora, diga eu tiro. Esse consentimento não é válido. Bacana? Chegamos então no 127. 127 eu diria que é um artigo extremamente importante. Por quê? Porque pega muita gente. O artigo 127 é um crime pré-doloso, que diz o seguinte: as penas dos 2 artigos anteriores, 126 e 125, então não se aplica ao 124.
Se da tentativa de aborto ou dos meios utilizados para provocar, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta 1/3. E se resulta a morte, a pena é duplicada. Então olha só como é que funciona isso. O indivíduo pratica o aborto na mulher. Bacana? Em razão do aborto, ou dos meios utilizados para praticar, ela sofreu lesão grave. Então a pena desse indivíduo, se foi com consentimento, que é reclusão de 1 a 4, salvo engano, você vai ter um aumento de pena de 1/3. E se ela morreu, a pena é duplicada. A mesma coisa no crime de aborto sem o consentimento da gestante. O detalhe é um crime pré-doloso, ou seja, esse resultado, lesão corporal grave e morte, é somente atribuído ao agente de forma culposa. Questão de prova, o indivíduo foi para... uma mulher insatisfeita com a gestação procurou uma clínica clandestina de aborto para tirar o bebê. O médico lá no meio da cirurgia olhou para a cara dela e falou: essa menina aqui, ela é esposa do meu desafeto. Vou me vingar dela. E fez um negócio lá dentro dela que a mulher nunca mais vai poder engravidar, então ela perdeu a função reprodutora. Ele gerou nela uma lesão corporal gravíssima. Aí a prova dizia que ele respondeu pelo 127, a pena iria aumentar 1/3, errado. Por quê? Porque ele desejou esse resultado. E se ele desejou esse resultado, são 2 crimes, senhores. Vai responder pelo aborto, com consentimento da gestante, combinado com a lesão corporal gravíssima, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Legal? Então cuidado, se o agente deseja o resultado, lesão corporal grave ou a morte, responde por 2 crimes, bacana? Em concurso formal impróprio, somam-se as penas. Legal? Por quê? Porque o 127 é um crime pré-doloso. É dolo no antecedente, conduta inicial e culpa no consequente, no resultado final. Bacana? Se ele desejar esse resultado de lesão grave ou a morte, responde por 2 crimes em concurso formal impróprio. Estou sendo claro? Legal? Bacana? Muito bom. Bom, detalhe. Vocês já aprenderam aí na parte geral que os crimes que não admitem tentativa, dentre eles está o crime pré-doloso. Então não é possível, por exemplo, eu ter conatos, tentativa no crime de lesão corporal seguida de morte. Bacana. Exceção, então, ao único crime pré-doloso que admite tentativa segundo a doutrina e jurisprudência. 127. Quer dizer que se o indivíduo pratica o aborto com consentimento da gestante, o bebê nasce com vida, mas ela passa mal, é levada para o hospital e sofre lesão corporal de natureza grave. Por exemplo, fica mais de 30 dias afastado das ocupações habituais. Senhores, ele vai ter a incidência de 1/3. Por quê? Porque apesar de ser um crime pré-doloso, entende a doutrina majoritária de jurisprudência que admite tentativa. Então o aumento de pena será aplicado. Fui claro? E para a gente finalizar o crime de aborto, temos o artigo 128. Primeira coisa que você tem que saber do artigo 128 diz assim: não se pune um aborto praticado por médico, que tem 2 opções. Legal? Primeiro, aqui o legislador já vacilou porque não deveria ter colocado não se pune, de sim ter colocado não há crime. Porque a natureza jurídica do 128 é de excludente de ilicitude. Bacana? Excludente de ilicitude legal da parte especial. Segundo, então não é uma excludente de punibilidade. Segundo detalhe, somente um médico. A enfermeira, com todo respeito ao corpo de enfermagem, são 5 anos para se formar e tem muito enfermeiro aí dedicado, que às vezes sabe mais do que esses médicos aí, que hoje muita gente quer fazer medicina só por causa do status, né? Só por causa do status. E a maioria dos médicos é de classe média alta e rica, pô. Quem tem condições de pagar 8, 10 mil numa faculdade particular, meu irmão? Quem tem condições, né? Então, se não tem um benefício aí do governo com relação aí a uma bolsa e tal, não consegue, né? Então tem muito status aí na questão da medicina. Bom, é uma opinião, né? É o que eu acho, né? Bom, então com todo respeito aí ao corpo de enfermagem, temos o seguinte: somente o médico vai poder se valer do 128. A enfermeira pode? Até pode, mas só vai poder na primeira hipótese, que é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Artigo 128, inciso 1. Inciso 1º, beleza? Mas o 128 é somente do médico. Mas você está me dizendo, professor, que a enfermeira vai poder também? Sim, mas ela não vai estar acobertada pelo artigo 128. Ela vai estar acobertada por uma excludente de licitude, chamado estado de necessidade, de terceiro, pô. Ah, mas aí qualquer um pode? Qualquer um pode, mas concorda que para praticar um aborto você precisa de, no mínimo, conhecimentos técnicos, meu irmão. Eu não sei praticar um aborto.
né? Então, a enfermeira pode? Até pode, mas somente na primeira hipótese, não estará cobertada pelo 128, estará cobertada pelo excludente de licitude, a justificante prevista no artigo 24 do Código Penal, que é o estado de necessidade. Legal? Bom, não precisa ter consentimento da gestante. Na primeira hipótese, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, não precisa ter consentimento dela. Legal? E na segunda hipótese, quando a gravidez decorre de estupro, o aborto é consentido pela gestante quando o menor incapaz e representante legal. Aqui precisa do consentimento. Bacana? Mas não precisa de registro de boletim de ocorrência. É porque antigamente o crime de estupro era de ação penal privada. Aí você não podia exigir da mulher que ela registrasse a ocorrência. Depois do estupro passou para ação penal pública condicionada. E hoje o estupro é de ação penal pública incondicionada. Então pode ser que o médico, quando diante de uma mulher que se alega que foi estuprada, ele mesmo pode comunicar, meu irmão. Ele mesmo comunica. E vai ser aberto um inquérito policial para apurar. Se ficar... se ela registra a ocorrência dizendo que foi estuprada e descobre que é mentira, ela vai responder pelo aborto, 124, e pelo crime de comunicação falsa de crime, artigo 340 do Código Penal. Beleza? Legal? Mas eu tenho mais um crime, mais uma conduta abortiva que não será considerada crime. E que a doutrina entendia como uma excludente de licitude supralegal, mas o STF decidiu como uma excludente de tipicidade, e assim você se porta em prova. Que é o aborto eugênico e eugenésico. O aborto eugênico e eugenésico é o aborto do anencéfalo, aquele bebezinho que nasce sem o cérebro, com má formação do cérebro. Beleza? Bom, então o aborto eugênico e eugenésico é do anencéfalo. Segundo o STF, a natureza jurídica é excludente de tipicidade, tá? A doutrina se manifestou inicialmente como uma excludente de ilicitude supralegal. Bom, e pra gente finalizar, eu tenho um aborto social e econômico, que não é aquele mais barato, beleza? Né? Aborto social e econômico é aquele alegado por falta de dinheiro. Então você pratica o aborto dizendo que não tem dinheiro para sustentar a criança, evidentemente que é crime. Eu tenho um outro aborto aqui, que é o aborto honoris causa. Qual é o aborto honoris causa? Aborto honoris causa é aquele para ocultar a desonra própria. Então a mulher trai o marido, engravida do amante e tira o bebê para se livrar dessa. Então esse aborto é chamado de aborto honoris causa. Eu esqueci só, me olvidei de dizer o nome dos outros abortos que estão lá no 128, os abortos legais, tá? O 128, inciso 1º, que diz... quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, é chamado de aborto necessário ou terapêutico. O segundo, que é quando a gravidez decorre de estupro e o aborto é consentido pela gestante ou quando menor ou incapaz do representante legal, é chamado de aborto piedoso, sentimental ou ético. Beleza? Anote aí o nome desses abortos. Com isso terminamos a aula de aborto, senhores. Eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tamo junto, valeu!